aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e agora eu vou comentar sobre um tema que eu achei muito interessante e pouco comentado, que é da HQ Violent Cases, escrita pelo Neil Gaiman e desenhada pelo Dave McKean, que é um quadrinho bastante interessante. Eu me atentei a ler essa HQ somente quando foi feito o anúncio durante a New York Comic Con 2022 de que ela vai ganhar uma versão para os cinemas. Inclusive com roteiros do Mike Carey. Mike Carey, que é um roteirista que eu gosto bastante, ele já tem muitos quadrinhos, roteiros de filmes, etc. Só que entre eles tem da da linha de histórias Hellblazer, da finada Vertigo, né, atual DC Black Label. E esse quadrinho é bastante interessante porque eu fui atrás para ler ele, inclusive estou com ele aqui. Eu estou com uma versão americana dele, que vem com uma sobrecapa. Bem da hora. Versão capa dura e tal. Ele é bastante interessante porque ele é um lançamento anterior a Orquídea Negra, anterior a Sandman do Neil Gaiman, né? Foi, se não me falha a memória, uma das primeiras HQs que o Neil Gaiman escreveu. E aqui a gente já vê muita coisa que vai seguir como tendência para as próximas HQs dele, né? E aqui foi o início da parceria dele com o Dave McKean. Eu vou tentar mostrar uma página aqui, só uma coisa que a gente acaba vendo bastante, que é o fator da diagramação. Por exemplo, aqui ó, nós vemos uma diagramação que não é tão convencional, ele não tem receio de explorar o quadrinho de diferentes pontos, até mesmo de aspectos confusos. Tem uma página aqui que para você ler ela, você basicamente vira o seu quadrinho na horizontal. E isso é muito bacana porque, por exemplo, quando a gente vê Sandman Prelúdio, que não é escrito, né, pelo Neil Gaiman, mas que segue essa tendência, também tem algumas páginas viradas, tem algumas páginas que se abrem como um pôster. No próprio Sandman nós temos páginas assim também que acabam mudando a direção. Isso é muito legal porque não é gratuita essas mudanças, né? Normalmente quando essas alterações são feitas é para trazer um propósito para a história. E uma coisa importante que eu não vou trazer spoilers sobre a HQ aqui, tá? Justamente porque, por ser uma HQ bastante interessante e que eu não sei se vai agradar a todo mundo, eu acho que quem se interessar, eu acho que vale a pena ir atrás para ler. Bom, basicamente, em Violent Cases a gente vai acompanhar as memórias de um adulto que lembra em sua infância de quando, em uma determinada situação, ele machucou seu braço e foi até um osteopata. E porventura, esse osteopata, ele também tratava o Al Capone, que é o mafioso americano ali da época da Lei Seca. Então, aqui, o garoto ele já está há bastante tempo do que quando aconteceu o caso do Al Capone. Só que a imaginação dele começa a criar muita coisa e vai se mesclando com as situações que ele vive. É muito interessante porque o osteopata ele comenta algumas coisas bastante pontuais, mas o narrador, que é o garoto já mais velho, começa a trazer essas memórias de volta de forma não tão clara, mostrando justamente esse ponto da memória fragmentada. E isso é marcado em diferentes momentos do quadrinho, né? Como por exemplo, quando ele comenta sobre o osteopata, e ele fala que ele tinha uma determinada aparência. Só que depois dele imaginar mais alguns fatos, ele fala assim: ah não, mas eu acho que ele não era assim não. E a aparência do osteopata muda, mostrando a fluidez da memória. Então basicamente é um quadrinho que vai tratar sobre a memória e como ela pode ser fragmentada. Deixando aqui um narrador que, digamos, não é confiável, porque ele está narrando a sua própria história, ele mesmo assume que ele não lembra de todos os fatos, e você tem que confiar no que ele está falando, ali do que aconteceu com ele, e nas ligações que ele vai fazendo com as histórias do Al Capone que ele vai se lembrando, né? E é muito interessante porque tem uma passagem da história, da graphic novel, né? Não é tão longa assim, em que ele está numa festa infantil.
e ele não gosta de uma das brincadeiras. Então ele entra atrás de uma cortina. E quando ele entra atrás dessa cortina, é quase como se ele tivesse lembrando do osteopata contando alguma história para ele e ele imaginando uma situação vivida pelo Al Capone e sua gangue em um contexto, digamos assim, bastante violento. Claro que aqui essa violência ela não é tão gráfica assim, não é tão representada, é mais aquele contexto de embate de gangues com policiais. Essa história que o menino vai imaginando ou vivenciando em sua cabeça como se tivesse realmente acontecido, você nunca sabe se sim ou se não, enquanto ele está atrás da cortina, vai se mesclando com a brincadeira, que é a dança das cadeiras ali, que está ocorrendo na festa. Então a história ela é bastante rica, que nem eu falei, ela não é muito longa, só que ela é tão cheia de elementos visuais, os textos eles são bem diretos e bastante picotados, então você lê, você tem que ter uma interpretação ali da imagem. É uma história bastante interessante, que eu fiquei bastante surpreso como que a simplicidade da história consegue prender muito a atenção. E eu acho bastante legal eles estarem adaptando essa história agora. E uma coisa que eu comentei, acho que no começo do vídeo, é que eu não sei se todo mundo vai gostar dessa história, porque ela trabalha esse tema da memória fragmentada, coloca o Al Capone na vivência do menino ali e vai mesclando as histórias. Só que ela não é aquela história cheia de ação e repleta de inúmeras aventuras. Não, ela é uma história bastante contida e que vai pegar o leitor justamente pela forma com que ela é narrada, complementada pela parte visual dela, que é muito bonita, sempre tons bastante pastéis quando se trata da vivência do menino. E quando vai ser tratada a parte do Al Capone, a gente vai para tom de cores mais escuros, como um branco, preto, um pouco de cinza. Então é bastante interessante como as cores são utilizadas, né? Vira e mexe eu comento isso nos HQs de The Witcher também, que as cores elas passam essa intencionalidade, pode demonstrar o que é imaginação, o que não é, mundos diferentes, etc. E aqui isso é extremamente utilizado. Eu fiquei bastante feliz com esse anúncio, porque eu acho que isso abre portas para novas obras do Gaiman serem adaptadas, né, para séries ou TVs. Porque recentemente nós já tivemos o Sandman e outros dois exemplos ali, pode ser o Good Omens e Deuses Americanos. Inclusive, Deuses Americanos tem uma versão HQ também, mas isso abre portas para outras adaptações de seus livros ou quadrinhos que ele já escreveu, que seria muito interessante. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram o link para o nosso padrinho, já deixando aqui um grande abraço e agradecimento a todos os apoiadores do Mega. Vocês também encontram as nossas outras redes sociais e o link do site do Mega, www.megascope.com.br. Dê uma olhadinha lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais o conteúdo. E nos comentários fala aí se você já conhecia Violent Cases, se você já leu, se você tem interesse em ler. A sua opinião é sempre muito interessante, é sempre bem legal a gente trocar essa ideia. E lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.